faz de mim o mar. Eu sou uma onda, faz de mim o mar. Eu não sou pensamento, eu sou energia que flui no ar. Eu não sou pensamento, eu sou energia que flui no ar. Num fluxo contínuo, dando sequência na live que a gente está construindo juntos, né? Nessa primeira meia hora, a gente esteve lá no canal da Ingra Liberato, falando sobre psicoterapia multidimensional, né? E ferramentas práticas para contribuir com a expansão, com o desenvolvimento de uma espiritualidade genuína, de uma mente saudável e de transição planetária favorável para todos nós. E agora eu vou inspirar a Ingra aqui, né, para que a gente possa seguir interagindo e ouvindo mais dela dessa outra forma, né, inclusiva, dessa mesma forma, né, de terapia multidimensional através da constelação. E eu tenho desfrutado, né, e tenho percebido a potência das constelações nas pessoas que eu venho acompanhando clinicamente. E a gente vai ter a oportunidade agora aqui de continuar juntos e ouvir mais sobre esse viés, né? É uma alegria tê-los aqui no meu canal também. Vejo que tem algumas pessoas que já caminham comigo, que estão entrando aí, e algumas pessoas que me chegam através dessa conexão com a Ingra, e assim a gente vai trocando e vai fortalecendo essa rede onde nós temos o propósito comum, né? Que é liberdade e felicidade para todos os seres, que é conexão coletiva em prol do despertar coletivo. De que maneira cada um de nós pode contribuir para que cada um de nós seja mais luminoso, para que cada um de nós tenha mais coragem de se fundir na clara luz que a gente então estava falando até aqui, né? Tem alguém dizendo aqui, o Eli, que ama estar conectado. Sim, é essa conexão verdadeira que nos puxa para frente, para cima, né? Onde a gente percebe que é juntos que a gente pode expandir, cocriar. A Ingra já entrou aqui. Então, vamos chamar já a Ingra. Ver se ela já entra também virtualmente, porque estamos mais do que conectadas nesse fluxo. Eita! Eita! Agora na minha casa! É, que delícia! E foi entrando direto assim. Né? Gente, a gente vai experimentando coisas novas. Adorei esse estilo também. Então. Muito bem-vinda! Gratidão, amiga! A gente já cantou por aqui, né? A gente já manteve sustentação desse fluxo. Vamos ver quem são as pessoas que continuam aqui com a gente. E de qualquer forma, o servir é sempre sem condições, né? Ele chega nas pessoas que tiverem que chegar, no momento que tiver que chegar. E a gente está aqui se oferecendo o nosso tempo, oferecendo o nosso espaço. A gente está se expondo, né, para pensar ao vivo, para pensar no ar. E eu tenho algumas coisinhas aqui para te perguntar, assim, de interesse bem então, profundo. Até lembrando o pessoal que se tiver qualquer dúvida pode botar aí na caixinha, né? Isso. Porque às vezes a gente não consegue enxergar a pergunta rolando na tela. Então, a gente falou até agora, né, de alguns aspectos dessa infinitude da multidimensionalidade dentro de um recorte clínico, né, mais psicoterapêutico e somado com o yoga, com a biopsicologia, com a psicologia budista tibetana, né, com essas vertentes e essas ferramentas que me capacitaram, que foi por onde eu me lapidei, que é a forma que eu venho servindo, né, nesse espaço do ashram familiar, que também é um espaço integrado na natureza, hein, que a Ingra já esteve por lá. E agora a gente vai assim trazer para essa conversa, e eu quero de novo, Ingra, começar contando uma historinha. A historinha é muito simples. Estávamos todos nós, família reunida, na mesa de café da manhã de domingo, que não tinha café, tinha açaí, né? E nessa conversa, por algum motivo, né, a gente começou a falar de constelações e a Ingra fez uma dissertação, canalização tão lúcida, né, sobre as leis do amor,
que a gente ficou impactado. Todo mundo parou de comer o tal do açaí na mesa e uns começaram a gravar o que ela estava falando e não queria sair dali para buscar o papel. Enfim, aqueles momentos em que algo se estabelece, porque era exatamente para nós que estávamos ali ouvir esse convite de reorganizar algumas questões até dentro da própria nossa estrutura familiar e desse espaço que é o ashram familiar. E foi tão útil, foi tão contributivo aquele momento, Ingra, né? Foi tão libertador, foi tão sanador para nós. Eu falo da minha pequena estrutura de família, né? Eu, o pai da minha filha que estávamos, enfim, nesse café da manhã com a Ingra e o filho dela. E eu ouso, assim, diz que a melhor forma de agradecer é compartilhar. Então, te agradecendo essa forma tão simples, né? Porque já tendo feito constelações, já tendo estudado constelações, eu nunca tinha ouvido de uma maneira tão pontual, tão precisa, a forma que tu descreveste as leis do amor. Então, nesse nosso fluxo para falar sobre constelação, eu já deixo aqui a primeira abordagem que eu gostaria de te ouvir nesse tempo que a gente tem, pontuando, né, para as pessoas a importância de respeitar essas leis do amor para que a saúde mental, para que qualquer processo terapêutico, para que a vida esteja em interação construtiva e saudável. Ah, que lindo, amiga. Então, quero falar para as pessoas que estão chegando aqui agora que tem uma live lá na minha página que eu acabei de fazer com a Carla, falando sobre a multidimensionalidade, sobre a experiência dela, a vivência, que eu respeito tanto, que eu honro aqui. Quero aproveitar, amiga, para honrar o trabalho e os caminhos abertos por Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, e por Alexandra Caymmi, a criadora de uma modalidade da constelação, que é a TSFI, porque é um trabalho, assim, hoje eu tenho me sentido tão grata, e hoje especificamente eu conduzi uma constelação onde há muito tempo eu não me emocionava tanto e eu estava conduzindo, então assim, geralmente como representante, eu sou pura, né, emoção e canalização de tudo que precisa ser canalizado do próprio campo, mas quando eu estou facilitando, eu sinto tudo, mas com menos intensidade, porque eu estou ali olhando para tudo que acontece. Hoje, eu fiquei surpresa, porque assim, foi muita emoção. Foi muita emoção. Assim, eu tive que me recompor antes de entrar na nossa live, na nossa conversa, porque assim, sabe, fiquei muito mexida e eu fico, gente, que privilégio, né? Você também, com todo seu estudo, experiência, vivência, que privilégio poder ser canal de um trabalho fenomenológico, Nossa. terapêutico. Meu coração ficava assim, sabe? Eu falei, meu Deus, gratidão, gratidão, Deus, Deus, a todos os seres da cura e da transcendência e da consciência. Não sei como nominar essa força que se manifesta na nossa vida, que é a própria vida. E a gente aprende, né, uma ferramenta de cura. Meu Deus, o que eu posso querer mais? Assim? É muito presente, é muito presente. Então, eu já estou hoje me sentindo bem presenteada, presentificada, tudo que é possível, né, dentro desse reconhecimento da importância e da sacralidade da vida. E assim, eu tenho percebido esse quebra-cabeça, né? Esse grande quebra-cabeça cósmico. E por que eu me conectei e por que certas coisas me atraíram na vida, como, por exemplo, a constelação familiar de Bert, que eu conheci há mais de 25 anos atrás, numa época que eu já não era tão conectada com a nossa mãe natureza, mas cresci, né, em sítio, cresci dentro dela, então isso está latente, vibrando dentro de mim, não só na minha ancestralidade, que é a ancestralidade de todos, mas eu, pessoalmente, na minha existência, tenho vivido muito no dia a dia a conexão e o contato direto com a mãe natureza, né? Mas na época que eu conheci a constelação, eu não estava com esse contato tão intenso, né? Tão presente no meu dia a dia. E eu me apaixonei assim completamente pela constelação familiar. Eu não entendia bem por que essa paixão. Claro que eu gosto dessa transcendência,
né? Esse desafio e essa morte do ego. Hoje eu entendo um pouco isso, amiga, por causa do meu Kim, que é o meu signo no sincronário maia. Eu sou enlaçador de mundos, que significa justamente a morte do ego, morte e renascimento. Então, olha, a minha vida tem sido sempre uma reinvenção de mim mesma. E hoje eu também Acho que é aí que a compreendo. gente se encontra. Assim que quando eu recebi o nome de Kaliânica, né, a deusa Kali, que corta as cabeças, que tira a ilusão do ego, eu acho que tá como você para o sincronário maia. Acho que é aí que a gente se encontrou. Então é para morrer e renascer, vamos lá, né? Isso. Porque são várias encarnações em uma só. Eu tenho sentido isso. Eu falo, caramba, eu mudo de cidade, eu mudo de relação, eu mudo de atividade, eu mudo de arquétipo, né? São arquétipos que a gente canaliza e a gente vibra nas diversas fases da vida. E aí, quando eu conheci a constelação, fiquei muito apaixonada. Então, indo direto nas leis do amor, o que aconteceu com Bert Hellinger, né, o criador da constelação, baseado em muitos estudos que ele tinha, né, baseado também em outras experiências que trazia as relações, as conexões dentro da família, mas assim, o que é evidenciado na trajetória dele é a convivência com tribos Zulus na África. Quando o Bert foi para a África para ter esse contato com as tribos Zulus e uma possibilidade até de catequização com essas tribos, e ele ficou lá mais de 10 anos. Então foi nesse contato xamânico, foi nessa vivência xamânica de inconsciente de clã, de inconsciente tribal, de contato direto com a ancestralidade, de reverência à ancestralidade, que ele percebeu essas leis do amor, que são coisas muito simples, né? Que se nós fôssemos seres mais investigativos da nossa própria essência, a gente ia encontrar isso dentro da gente. Mas a gente pertence a um mundo e a uma sociedade muito distraído, né? Muito alienado, né? É a nossa cultura, né? Isso está se transformando, isso pede a nossa contribuição também, né? Para que se transforme de fato e a gente possa olhar mais para a nossa essência, para os nossos sentimentos, para os nossos corpos sutis, que a gente possa perceber mais essas verdades que existem dentro da gente, né? Então, Bert trouxe essas 3 leis do amor que fizeram com que essa terapia sistêmica fenomenológica assim expandisse de uma maneira impressionante. Então, o que são essas 3 leis do amor? A primeira é o direito ao pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer ao próprio sistema. E é impossível excluir. Então, assim, só essa primeira lei já nos pouparia de desperdiçar muita energia, né? Muita energia. Porque se ninguém pode ser excluído, essa nossa tentativa de exclusão é um absurdo completo, é um desperdício de vida, é um desperdício de energia, é um desperdício de tempo, é um desperdício de ser, né? Não tem nenhum cabimento, porque assim, a gente não pode excluir nossos povos formadores, muito pelo contrário, se a gente tenta excluir, a gente desorganiza toda a nossa vida, a gente desarmoniza toda a nossa existência, toda a nossa trajetória. No entanto, honrar esses povos originários, né? Não estou nem falando assim de todas as etnias que nos compõem, que são muitas, mas assim, honrar o povo indígena, o povo de origem africana e também os nossos colonizadores, né? Ter essa reverência interna, esse reconhecimento da nossa formação, já seria por si só um ordenador do nosso caminho e do nosso organismo. Porque se a gente para pensar, amiga, cada lei dessa é um portal de reflexão, né? O que são as doenças autoimunes? É uma autorrejeição de si. É quando o meu corpo, a minha imunidade, não quer eu mesma. Exatamente. Ataca eu mesma. É quando o meu exército, que deveria estar trabalhando pela minha saúde, combatendo agentes agressores,
começa a se agredir, se autoagredir. E o que é a gente falar mal do colonizador? O que é a gente falar mal do indígena? O que é a gente falar mal da cultura africana? É a gente se autoatacar, porque eu sou tudo isso. E quando isso acontece no nível sutil, no nível espiritual, isso se materializa no meu corpo. O meu corpo, hoje eu tenho consciência que o meu corpo é o meu inconsciente, o meu corpo é a manifestação do meu espírito. Então, assim, além de não estar separado, o meu corpo é a materialização da minha alma e do meu espírito. Então, assim, é muita conexão. Então, assim, a gente não pode excluir ninguém da família. Então, a gente vem de muitas gerações de preconceito. Então, assim, a mulher traiu o marido, exclui, ninguém mais fala nela. Sei lá, um filho começou a trazer vergonha para a família, vamos excluir essa pessoa. Ficou louca, exclui, bota no sanatório e faz de conta que essa pessoa não existiu. Fala para os filhos que morreu, sabe, assim, coisas absurdas. E o que acontece? Isso fica reverberando no sistema, porque é a ordem do amor. Então, assim, o amor é a coisa mais poderosa que existe no universo. Então, assim, o Na amor... verdade, é a única coisa que existe, né? É a única coisa que existe. Então, o amor que ordena tudo e que gera tudo, ele traz aquela pessoa para o sistema. A energia da pessoa fica voltando para o sistema. Então, assim, a mulher traiu o marido, vamos excluir, ninguém mais fala dela, fala que morreu, sei lá o quê, né? A energia dessa mulher que traiu, porque ninguém quer olhar para a traição, por que isso aconteceu? Como ninguém quer olhar para isso, essa energia de traição vai ficar se manifestando nas próximas gerações. Até alguém ter a coragem de olhar para a traição dentro do sistema e entender por que isso está acontecendo. Quem está invadindo quem está machucando quem, o que está sendo desrespeitado. É preciso olhar para isso, que é aquela coisa lá que a gente trouxe na nossa conversa anterior, que é, quando a gente fala de luz, é lucidez, é olhar para aquilo, jogar luz na questão. Não é jogar debaixo do tapete e fingir que aquilo não existe, porque a gente vai ter que encarar aquilo em algum momento. Se não for nessa existência, vai ser na próxima. Então, vamos adiantar logo o processo, né? Não sair daqui um pouco transmutados, né? Sair um pouco diferentes do que a gente chegou. Então, assim, é impossível excluir. Pessoas também que conviveram com o sistema passam a fazer parte desse sistema. Então, a gente faz parte por contato de sangue, né? Por conexão de sangue ou por intensidade de história vividas juntos. Então, assim, uma pessoa que serviu a família durante muito tempo, uma funcionária, né, uma cozinheira, uma lavadeira, essas pessoas são do sistema. Um animal de estimação é do sistema. Então, assim, não é nem só a nossa ancestralidade, né? É tudo a árvore centenária que está no quintal, faz parte do sistema. Do sistema, assim. E é muito lindo isso, amiga, até você trazer essa coisa da árvore. Acho que vale a pena que a gente ampliar um pouco já a visão da constelação familiar e abarcar a TSFI, porque justamente isso foi o que a Alexandra Caymmi percebeu. Como não só as relações entre as pessoas do sistema era importante, mas as relações com seres humanos e não humanos também. Então, assim, na TSFI isso é muito presente, que é o que o nosso presidente de ecopsicologia fala muito, que é a teia da vida, né? O Marco Aurélio Bilibio. É a teia da vida. Então, assim, uma árvore no quintal da casa que eu cresci faz parte do sistema. A gente vê numa constelação, muitas vezes, uma árvore, uma história, um animal. Eu já representei um cachorro que fez parte da vida do cliente, e esse cachorro adoeceu, e o cliente não cuidou, e isso criou uma pendência energética, uma desarmonia interna na trajetória do cliente. E graças a Deus, esse cliente, inclusive, né, nesse caso, um colega,
constelou isso e pôde resgatar essa conexão com essa energia do cachorro dele que se sentia abandonado. E pôde harmonizar e o cachorro se sentir visto de novo e trazer essa pacificação. Então, assim, essa é a primeira lei do amor, o direito ao pertencimento. Ninguém pode ser excluído. Eu queria trazer um exemplo Deu disso, uma... assim, porque eu acho tão importante, não só a constelação, mas dentro dessa forma expandida que tu trazes, e para entender que o que a gente faz clinicamente, terapeuticamente, dentro desse campo, né, tem esse movimento de constelação. Eu lembro da situação de uma pessoa que eu acompanhava, era uma gestante, né? E que vinha numa gravidez absolutamente tranquila, num movimento extasiante, conexões extremamente positivas, até que assim, do meio para final da gestação, ela começou a ter uma dificuldade que era assim, não, ninguém explicava organicamente, nem psicologicamente, enfim, de sustentar aquele feto. E a gente só conseguiu assim fazer o fluxo de ela levar essa gravidez até o final. Ela estava gestando uma menina, ela estava grávida de menina. Quando a gente conseguiu resgatar dados e buscar na casa de infância que ela morava, tinha uma casa na árvore. Ela tinha uma casinha de bonecas na árvore, né? Ou seja, a infância, a menina dela, a mulher dela, o ventre dela foi cunhado em cima daquela casinha de boneca na árvore. E do meio para o final da gestação, eu me arrepio toda. Do meio para o final da gestação, essa mulher já morava num outro país. E naquele momento que a gestação dela começou a ter dificuldade, a árvore tinha sido cortada para construir um prédio naquele lugar. Então, quando a gente tem experiências tão concretas de perceber essa integração e de que a origem precisa ser honrada e que nada pode ser excluído para que a vida continue nesse fluxo leve e natural, né? A gente tem que entender que realmente vai muito além do humano e que a vida é bem mais ampla do que o espaço da nossa mente, da nossa individualidade. Sim, sim, amiga. Perfeito isso que você trouxe. Eu quero lembrar as pessoas que, se quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar aí. E isso que você traz, assim, é tão verdadeiro, porque a gente carrega no nosso DNA a evolução de todos os reinos, reino animal, vegetal e mineral. Então, assim, isso também a TSF traz muito, né? Quer dizer, tem a nossa família, nossa relação com os humanos da nossa família, mas se a gente for para mais longe, a gente carrega toda a natureza. A gente carrega a Gaia dentro da gente, assim como somos carregados por ela. Então, nesse momento, o que está acontecendo com o nosso planeta e com a nossa natureza interna? A gente está destruindo as florestas, a gente está destruindo a nossa mãe natureza, a gente está destruindo os nossos irmãos. Como seria uma pessoa, né? Já que a gente não tem tanto essa consciência expandida para a nossa conexão com outros seres, como parte da família, a gente pode imaginar como seria quem tem irmãos, né? Se imaginar numa família onde os irmãos foram mortos, onde os pais foram mortos, foram desrespeitados. Como ficaria essa natureza profunda desse ser, né? Completamente destroçado, né? Completamente ferido, completamente órfão, completamente perdido. E como é que a humanidade se sente hoje, né? Por essa não consciência, por esse não reconhecimento de que nós fazemos parte de um grande útero que frutifica a vida o tempo inteiro, né? Meu Deus, é muita desconexão e a gente precisa acordar para isso. Então, isso tudo é só a primeira lei do amor, que é o direito ao pertencimento, ninguém pode ser excluído. Aí vem a segunda lei do amor, que é a hierarquia, a ordem de chegada. Então, todo mundo tem o seu lugar. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito também nas constelações, né? Assim, a pessoa na vida não encontra o lugar dela, não consegue se sentir inteira, não consegue encontrar um lugar no emprego, não consegue encontrar uma relação onde ela se percebe ocupando um lugar valorizado, né? Um lugar estável. Por quê? Porque dentro da família ela quer ocupar o lugar do primogênito, quer ocupar o lugar da mãe, quer ocupar o lugar do pai. Ela não está no seu lugar. Então, o Bert Hellinger descobriu uma coisa muito simples, que é, dentro da constelação, cada pessoa tem uma fala, tem uma frase, né,
que isso já muda totalmente a vibração, porque a fala é um mantra, né? E ele desloca a vibração e ele harmoniza as relações. É a pessoa falar assim, eu sou o primeiro filho, eu sou o segundo filho. Ou o pai e a mãe falar, você é o meu primeiro, Ingra, você é o meu primeiro, é a minha primeira filha, Cândida é a segunda filha. E coloca cada um no seu lugar. Isso é um negócio tão simples, tão simples. E se a gente amplia isso um pouco e olha, né, ampliando para o planeta e para todos os seres, quem são os seres humanos? Os irmãos mais novos. Nós somos os irmãos mais novos. Nós não somos os donos da casa. Nós A não. gente está no jardim da infância. O que que o irmão mais novo traz, né? Isso é uma coisa que eu comecei a refletir. O que que o irmão mais novo traz? Ele traz novidade, ele traz vitalidade, ele traz muita coisa boa, mas ele não vai mandar na casa. Ele recebe, o irmão mais novo é aquele que recebe tudo, não só do pai e da mãe, como de todos os irmãos que vieram antes dele. O irmão mais novo, assim, ele recebe mais do que dá, normalmente, né? E qual é a contribuição do irmão mais novo? Gratidão para começar, né? Então, assim, isso também tem a ver com a terceira lei, né? Que é o equilíbrio da troca. A gente não consegue equilibrar a troca com pai e mãe porque a gente recebeu a vida. E esse é o bem maior. Não tem como você devolver numa troca a vida, né? Não tem como você equilibrar isso a não ser com a gratidão. Então, o irmão mais novo deve reverência e gratidão. Esse é o mínimo que a gente deve, né, a todo o sistema, ao ecossistema do planeta, né, de Gaia. Então, nós somos os irmãos mais novos. Nós chegamos depois. Esse é o nosso lugar. De novo, aquela coisa da humildade que chegou, né, lá na nossa conversa anterior. Então, o irmão mais novo também é esse, que os irmãos mais velhos falam para ele, vai ali, né, compra ali um ovo que a gente está precisando. E esse irmão mais novo faz isso com alegria, com gratidão. É a parte que me cabe, né? Então, assim, qual é a minha parte agora, né? A gente está recebendo um bastão de outras gerações, mas a gente também está como os novatos nessa grande teia da vida, né? O ser humano foi o último que chegou na cadeia da evolução das espécies, né? A gente chegou mais recente e a gente tem um papel de responsabilidade da própria evolução, porque nossa mente ela pode ser muito evoluída. A gente tem uma capacidade mental, intelectual, que se bem utilizada, né, como a gente estava falando também, a neuroplasticidade do cérebro, essa capacidade de autorregeneração, de criação de novas redes cerebrais, de mudar nosso paradigma, de mudar nosso sistema de crenças. Qual é o animal que tem isso? É só a gente que tem isso. Mas não é pra gente. Muda tudo, né? Muda tudo. Mas não é pra gente se sentir superior. É pra gente servir a teia da vida. Nós somos esse irmão mais novo, que é mais evoluído, porque chegou depois, mas tem que fazer algo que seja condizente a um ser mais evoluído, né? Nós somos naturalmente mais evoluídos do que os nossos pais, mas nós somos menores. E aí eu andei refletindo, amiga, sobre isso. Por que que eu sou menor? Por que que somos menores do que os nossos pais? Apesar de sermos mais evoluídos naturalmente, porque somos uma geração mais nova, né? Nós somos menores porque nós eternamente, nessa existência, vamos carregar internamente no nosso inconsciente a imagem de nós pequenos e nossos pais grandes. Eles transmitiram a vida e eles nos receberam. E eles nos ensinaram tudo. E eles abriram caminho para a gente estar aqui. Mesmo que sejam pai e mãe que doaram ou, né, deram para adoção esses filhos, né, eles fizeram esse caminho para o filho sobreviver e super existir na vida, né? Se essa pessoa ainda está viva, esse caminho foi aberto por alguns movimentos do pai e da mãe, né? E por relações que eles criaram. Mesmo se essa criança foi, né, conduzida por outras pessoas, isso tudo tem a ver com a atuação do pai e da mãe na vida.
Você quer perguntar alguma coisa sobre isso ou comentar? Eu quero, na verdade, incluir as pessoas que estão perguntando aqui, porque tem umas coisas muito interessantes rolando, né? Eu vou começar de trás para frente para a pergunta que está no ar aí, de uma questão que eu acho que, na verdade, já foi contemplada, mas é importante pontuar. Ela diz, isso é importante, mas se houve um aborto espontâneo, por exemplo, né? Como os filhos que nasceram se posicionarem? Né? Então tem a ver com essa Uhum. questão de precisar serem incluídos e isso Sim, necessariamente passa a ser, né, o posicionamento. Eles ocupam a posição do lugar em que eles chegaram, existindo ou não, né? sim. Fisicamente ou não. Sim, isso é bem importante, assim, isso é uma das coisas que mais aparece nas constelações, porque o que o Bert percebeu é que não importa se está vivo ou se está morto, isso tá nos inconscientes de clã, né? Isso tá na culturas tribais, ancestrais dos povos indígenas originários, e vale lembrar aqui, amiga, que nós viemos para a cidade há muito pouco tempo. O ser humano tem milhões de anos vivendo na mata e poucos milhares de anos vivendo na cidade, né? Então, assim, a nossa memória é muito mais de conexão e de contato com a ancestralidade e com essa união de todos que estão vivos e mortos, sem importar se está encarnado ou desencarnado, todos continuam pertencendo. Então, o que, que acontece com a mãe que provocou o aborto ou foi espontâneo? Isso não importa muito, né? Isso é uma reflexão dela, é um julgamento, às vezes, de valores, ou enfim, isso aí é outra natureza de análise, né? Para a criança nascida ou não nascida, ela só precisa pertencer. E como é que ela vai pertencer? No coração da mãe. Só isso. Então, o que a gente vê acontecer nas constelações é muito simples, porque assim, a mãe, pela dor da perda, não importa se foi causado ou não, pela dor da perda, ela tenta excluir aquele filho, porque a memória do filho causa sofrimento. É natural, assim, a constelação também tem uma coisa muito bonita, que é não julgar. Então, não tem julgamento. Matou alguém, fez um aborto, matou, não tem problema, vamos olhar para isso. A Vamos, partir dali, né? vamos integrar isso, porque ninguém erra porque é mal. Não existe homem mau. Existe homem inconsciente e mulher inconsciente. Então, assim, no momento que a gente toma consciência, vai, caramba, não vou mais fazer isso, porque eu não sabia. As pessoas erram porque não sabem. Então, isso também muda a maneira de ver a pessoa que está errando e cometendo um equívoco. Ela não E quanto esses sabe. erros são, desculpa, o quanto esses erros são hipocrisias sociais que também ficam amputando as pessoas, né? Porque assim, Sim. a reparação de uma situação passa muito pela capacidade de a gente não precisar fazer nada de conta, né? Os Uhum. segredos familiares são absolutamente destrutivos, bélicos, extremamente tóxicos. E o simples Sim. fato, né, que essa questão que está sendo feita aqui honra, é trazer à tona, é mostrar a Uhum. sua humanidade, a sua imperfeição para que essa lapidação siga acontecendo, né? Eu já tive Sim. situações, porque isso é não só a cura e a inclusão desse feto ou dessa criança, enfim, né, que não veio a nascer fisicamente, né, que não veio a vingar fisicamente, mas das gerações vindouras, né, dessa Sim. mãe que possa ter um outro filho e que até que esse outro filho não saiba que essa mãe teve essa experiência, que esse irmão não Sim. pôde conviver, né? É, o próprio ato de gerar. Eu já tive situações que gerava infertilidade, ou seja, são situações muito Uhum. concretas e com o É simples concreto. desvelar desse segredo familiar tóxico, se libera o campo e o organismo, né, flui de Sim. um jeito natural. Isso tudo é materializado, assim, isso tudo se torna concreto mesmo. É que às vezes a pessoa passa a vida tão distraído que ela não percebe essas desordens. Então, Ah, assim, quando a pessoa percebe uma desordem e busca uma ferramenta, caramba, isso para mim já é um grande passo. Porque, nossa. assim, a maioria das pessoas nem percebe que está zumbizando na vida, que não Sim. está sendo quem ela realmente é, que não está fazendo o que ela realmente quer fazer. Então, assim, perceber que tem alguma coisa errada já é um grande passo. Os indígenas americanos, tudo que eles faziam, eles pensavam até 7 gerações para frente.
que isso vai continuar reverberando nos seus filhos, nos seus netos. Então, hoje eu vejo também muitas mães procurando constelação familiar, porque elas percebem uma dinâmica oculta na vida delas, porque é isso, tudo que a gente herda fica atuando de maneira oculta e a gente não consegue ter acesso ao que está acontecendo, porque não é do campo do racional, é fenomenológico, é do campo mórfico. A gente pode até falar um pouco do campo mórfico depois, mas aí elas buscam as constelações pensando no filho, que ela já está materializando uma doença, às vezes uma doença sem cura, e ela fala, caramba, eu não quero passar isso para minha filha, para o meu filho. Eu quero me curar. Eu sou mãe, eu também percebi muito assim de busca da minha parte de ferramentas, porque eu quero resolver essas questões. E hoje eu também já percebo que eu resolvi bastante coisas da minha mãe, da minha avó. E aí tem uma coisa muito linda que assim, no momento que a gente resolve uma questão, a gente está curando toda a nossa ancestralidade. Exatamente. Então, assim, da mesma maneira que chega pra gente toda a desarmonia, todo nó, toda trava, todo bloqueio, no momento que a gente desbloqueia, que a gente libera essa energia, porque a ancestralidade está onde? Ela está em mim. Então, essa visão também a TSFI traz muito, que assim, sai dessa linha cartesiana passado, presente e futuro. Não existe passado, presente e futuro. Tudo está aqui agora, dentro do meu corpo. A minha ancestralidade feminina, masculina, vibra dentro de mim. E eu estou conectada a esse campo mórfico também. Então, na prática, o que é feito com uma mãe que não sabia e tentou excluir a lembrança do aborto e não integrou e não carregou esse filho? Basicamente, claro que tem vários desdobramentos, vários movimentos dentro de uma constelação, mas basicamente essa mãe vai olhar para esse filho e vai dizer, eu te vejo, você pertence. Basicamente é isso. Vai ter movimentos de acolhimento, de abraço, de um sentir o outro. Esse filho vai ser reintegrado e vai ficar em paz. Então, gente, isso é tão lindo. Então, o primeiro filho, não importa se ele é nascido ou não nascido, a gente nem fala aborto. É nascido ou não. O primeiro filho nasceu, então esse é o primeiro filho. O segundo filho não nasceu. O segundo filho é esse não nascido. Faz parte igual. Todo mundo faz parte igual. É muito lindo isso, assim. É muito curativo. E aí, é curador no nível transgeracional, né? Nessa não localidade, desse universo holográfico, onde tudo está aqui e agora, em qualquer lugar onde a gente esteja, né? Entender que é curativo de forma para as gerações que vieram e é curativo para as gerações que vêm. Porque as pessoas imaginam que a herança que alguém deixa para alguém são só os bens materiais ou um certo, né, desenvolvimento intelectual. A gente deixa de herança tudo isso que não foi trabalhado, que não foi visto. A privação de autoconhecimento é uma herança genética que a gente deixa para as gerações vindouras. Então, quando a Ingra diz, gente, vamos abraçar cada um o seu quinhão, porque muito bem, alguém perguntou antes aqui também sobre o Ho'oponopono, né? E que potência tem isso do eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Mas eu também preciso me entender co-criador. É necessário sair dessa passividade para que o universo esteja agindo através de mim. Eu estou melhorando a herança que eu vou deixar geneticamente, vibracionalmente, a nível material também. Porque as pessoas precisam também se abrir para a beleza, para a abundância, né? E não ficar entendendo que o processo é só na reparação da dor e da perda. Nesses processos das constelações, das sessões, né? Como eu trabalho dessa forma multidimensional, a reparação é para a inclusão de tudo. Do brilho, da beleza, da grandeza e não só das dores que ficaram sepultadas e não foram incluídas também, né, Ingra? Com certeza. Eu percebo que é olhar para tudo isso para poder fazer as escolhas, né? Porque é justamente o que acontece. A gente pensa que a gente faz as nossas escolhas. Só que não. Tem uma frase da série Dark. Tem uma frase da série Dark que eu adoro, que é assim: nós somos livres para fazer o que queremos, mas não somos livres para querer o que queremos. Porque enquanto aquilo está vibrando, pulsando no sistema, não tem como eu fazer uma escolha, porque aquilo está grudado em mim. Aquilo está na minha mente.
Tá na minha memória celular, tá no meu DNA, isso tá em mudança o tempo inteiro. O DNA, não é, o DNA já comprovado cientificamente, né? Não é uma coisa rígida e fixa. O DNA tá transmutando o tempo todo, assim como o nosso cérebro, assim como tudo que existe. Então a gente tá interferindo no nosso DNA o tempo inteiro e tá irradiando cura ou problema, entre aspas, também para as gerações que estão chegando, né? Então, é bem isso que a Carlinha falou, né? Qual é o meu quinhão? E aí, passando para a terceira lei do amor, é o equilíbrio da troca, onde uma relação só se estabelece com essa troca equilibrada. Não significa dar a mesma coisa, né? Assim, se uma pessoa sei lá, né? Aqui entrando bem numa coisa prática. Se um casal, um tem mais recurso financeiro, o outro não tem que dar igualmente nesse lugar, né? Pode dar de outras maneiras, mas uma troca. E também não precisa ser ao mesmo tempo, mas assim, uma pessoa hoje está podendo dar mais. Quando a outra pessoa pode dar mais, ela tem essa consciência, né, de retribuição, ou no mínimo, se não pode retribuir numa troca, sabe agradecer. Então, a gratidão, hoje eu entendo que assim é uma grande moeda de troca, né? É o reconhecimento, é a gratidão, é o crédito, né, de tudo que veio antes, que aí vem a ordem, a segunda lei do amor, a ordem de chegada, né? E não é a primeira, a segunda e a terceira, não existe uma ordem, são três leis básicas do amor, né? Não necessariamente nessa ordem. Então, esse equilíbrio da troca também é essencial. E quando eu descobri isso, as minhas relações, não só pessoais, mas de amizade, de tudo, começaram a durar bem mais, porque quando a gente também quer dar muito, assim, às vezes até por gostar da pessoa, né, numa amizade ou numa relação, num relacionamento íntimo, a gente começa a dar muito, né? A gente, além de não dar espaço para a pessoa retribuir aquilo que a gente está dando e sufocar a pessoa, o que acontece é que essa pessoa que não tem espaço para retribuir e não tem espaço para dar, se sente devedora e vai embora. Então, assim, isso é muito interessante. Esse desespero de ficar dando, faz com que o outro vá embora. Porque ele tem Esse que ter... dar é uma forma de controlar o outro De também, né? controlar, de controlar. E aí o outro se sente devedor, se sente aprisionado pelo controle e se sente devedor, né? E se sente também conectado a alguém que não se ama, né? Porque quando você só dá e não dá espaço para receber, é porque você não entende esse equilíbrio da troca numa relação. Então, assim, caramba, isso vale para tudo, né? Assim, tudo é o tempo todo uma troca, porque nós não somos seres isolados. A gente está nessa teia da vida, interagindo o tempo todo. E o que é que o universo está me trazendo? E aí, nesse momento, eu sinto de entrar na especificidade da TSFI, que eu acho assim, bem nova era, bem era de aquário, que é assim, ok, eu já olhei para as minhas relações, eu já vi que eu estava identificada com uma tia-avó, que precisava ser uma curandeira e não pôde ser. Então agora eu já me conectei com a alquimia da natureza, eu já me harmonizei com minha bisavó, eu já me harmonizei com filhos não nascidos, já reverenciei pai e mãe, reverenciei ancestralidade, ok. Tá tudo mais ou menos equilibrado, né? O que estava mais reverberando em mim. E agora? Então, aí que entra muito a TSFI. E agora? E vale a pena eu dizer para as pessoas que eu me formei, fiz uma formação de 1 ano na TSFI. É uma formação até mais longa, mas como a gente estava nesse ano de quarentena, eu fiz todos os módulos assim de uma maneira muito presente e concluí em 1 ano. Então, em dezembro, eu me formei em TSFI, já estou conduzindo as constelações oficialmente, porque tem um período de vários meses, né? De 6 meses, conduzindo para quem quer. Então, isso já está acontecendo há muitos meses, mas agora oficialmente. Então, a TSFI chega para esse momento. E agora? Quem sou eu? Qual De fato. De fato, tirando esse monte de casca da cebola, minha avó, minha mãe, Todas tudo essas isso, historinhas. esse monte de história. Quem sou eu? Assim, onde é que está meu coração?
onde é que está a minha alma, onde é que está o meu corpo. Então, assim, o que vem muito, amiga, assim, e aí são essas pessoas que já trilharam esse caminho, né, de autoconhecimento, de reconexão, né, de mergulho interno, né, de autorreflexão, e precisa fazer essa reintegração de quem é, de fato, né? Então, o que a gente vê muito é assim, uma alma num lado, o coração do outro, né? O corpo também desconectado, muitas vezes com doenças crônicas. Como reintegrar tudo isso? E aí é um trabalho muito lindo de arquétipos. A TSFI usa as músicas, que, como você bem disse na nossa conversa, é pura vibração. Então, além das frases ordenadoras do Bert Hellinger, na TSFI a gente usa música como mudança de vibração de campo, a gente usa os tambores, a gente usa o maracá e a gente usa os arquétipos. Porque os arquétipos vibram dentro da gente, né? A gente vive o arquétipo da mãe quando a gente está vivendo a maternidade mais intensamente. A gente vive muitas vezes na adolescência o arquétipo da guerreira, né? O arquétipo da destemida. Depende do que a gente precisa aprimorar e desbravar naquele momento, a gente assume um arquétipo. Ou o arquétipo da sofrida, da submissa, da passiva. Então, são arquétipos que estão vibrando no campo e que às vezes é do sistema e às vezes é da nossa existência, né? Das nossas muitas vidas. Então, As identificações com tantas vidas, né? Exato. Nesse exato. fluxo é eterno e ele pode fluir livremente. O problema é quando a gente se identifica, porque a gente só carrega essa carga passiva, né, que passa a ser obstrutiva desse fluxo natural quando a gente se identifica. Seja quando a gente se identifica com uma parte sombria ou quando a gente se identifica com uma parte que é transitória, se ela for prazerosa também, porque absolutamente tudo é finito nesse universo criado, né? Então é muito Perfeito. lindo te ouvir colocar isso e a gente entender, porque senão as pessoas dizem, tá, mas então não tem saída. Sim, tem, nós não precisamos nos identificar. Eu gosto Vive muito, tudo! assim, isso Vive é um tudo! baita de uma Disneylândia espiritual, de uma Total, parque de assim. diversões. Hora a gente está na roda gigante, hora está no trem fantasma, que é aquele horror. Hora as pessoas estão lá no carrossel, naquela ilusão. E tudo isso vai fazer parte. A questão é não se identificar com nenhum desses personagens e entender, né, que o ator e o diretor dessa peça que estão regendo o espetáculo nos convidam para o fluxo, para seguir, para isso seguir adiante. Eu percebo que justamente a desordem se instala quando a pessoa trava, né? Aí não quer sentir o medo, não quer sentir a dor, não quer sentir... Isso tudo precisa ser sentido, então trava. Ou então não quer soltar a alegria, não quer soltar o prazer, aí trava também. Então, caramba, a gente tem que aprender isso, gente. Não pode segurar nada. Inclusive, coisas boas, quando a gente segura, deixa de ser boa. Apodrece, né? Água presa apodrece, tem que deixar fluir. Então, isso também, né? Os povos originários trazem tanto isso, os 4 elementos. A nossa água precisa fluir, nosso fogo da vida precisa vibrar, precisa acender, a gente precisa viver o fogo, a energia vital, né? A nossa terra, a nossa firmeza, a nossa segurança também precisa estar fortalecida, fértil, terra fértil para florescer, para frutificar. E o nosso ar, que é o pensamento, que é a transcendência, os 4 elementos, gente, isso é tão simples, né? Uma criança sabe disso. E a gente traz ela para esse mundo de artificialidade e aí fica todo mundo doente emocionalmente e fisicamente, né? Então, assim, que coisa, né? Tudo tão simples. A gente precisa resgatar essa simplicidade. E só mais uma coisa que eu acho bem importante dentro disso que a gente acabou de falar, é que o que eu percebo no trabalho de constelação é que as pessoas, por causa de uma arrogância, de uma vaidade e de um ego mal trabalhado, não faz os movimentos que sentem de fazer. Então, assim, não pedem perdão para alguém, não choram o que tinha que ser chorado por orgulho, não xinga quem tinha que ter xingado por um comportamento que deve ser apropriado, né, por necessidade de aprovação. Então, assim, o fato dos componentes da família não agirem conforme essa natureza profunda
faz com que a coisa trave. E aí a constelação faz o quê? Ela coloca pessoas que não sabem nada daquela história, pessoas que você nunca viu na vida, para representar, e não vão saber também, para representar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua tia-avó, né, o facilitador vai determinar junto com o cliente quem vai estar ali representando. Nenhum representante sabe absolutamente nada de informação, de nada que aconteceu. E eles vão canalizar as informações do campo. No momento que uma pessoa que não é da família sente raiva, ela não vai travar a raiva. Amor, ela vai xingar, ela vai gritar. A gente muitas vezes pede para a pessoa bater uma almofada, gritar, bota um pano na boca se tiver vizinho, grita, porque ela precisa liberar essa raiva, que no sistema não foi liberada. Ou então a pessoa precisa sentir o amor que ela travou por causa de uma invasão, por causa de um abuso, e a pessoa vai entrar em contato com esse amor ouvindo uma música que destrava o amor, o fluxo do amor. Então, mas isso só acontece, o fluxo só acontece, né? O movimento do fluxo só retorna para o sistema porque são pessoas de fora do sistema representando. Então, o que a gente precisa aprender? A seguir esses chamados internos, a entrar em contato com o que a gente está sentindo e seguir o movimento. Porque é exatamente isso que eu falo para um representante. Entre em contato com o sentimento e segue o movimento. Então, siga o fluxo. Assim, tem uma coisa que eu acho que fico vendo muitas pérolas, né? Diamantes nisso tudo que a gente vai lançando. E que eles merecem ser fiados, né? Um fio que vai juntando, vai fazendo a urdidura desse... Eu fico vendo como uma guirnalda, assim, quando a gente se consagra, quando a gente se aposta de todo esse conhecimento e a gente percebe que a gente precisa não ostentar, mas a gente precisa usufruir desse lugar de divindade. E me veio nesse momento assim a contribuição. Eu acho que tudo aquilo onde a gente vai se descascando, né? E a gente vai encontrando humanidade e através dessa humanidade a divindade se torna o que de mais contributivo a gente pode oferecer. E eu tenho estado muito identificada com o movimento feminino, que a gente sempre fala com clareza, que não é de homens ou mulheres, mas desse resgate dessa fertilidade, dessa capacidade de criar ideias, movimentos, conexões, né? E houve muito tempo que eu tinha uma demanda na clínica muito mais de homens, Ingra, porque eu dava aula, além de dar aula na Universidade de Psicologia, eu dava aula na Universidade de Comércio Exterior, com disciplinas de qualidade de vida, enfim, era um barato, eu me divertia muito com aquilo. Eu tinha uma demanda na minha muito de homens, né? E atualmente, assim, tem um movimento, novamente, de uma grande demanda de mulheres nessa busca clínica, né? E de mulheres fazendo um movimento de empoderar o seu masculino, né? E dos homens que estão vindo já nesse fluxo feminino também. Seja pela coisa do yoga dance, enfim, mas o que eu queria falar? Que tu estás trazendo uma coisa que me toca, né? Por talvez ser uma experiência muito recente, de que quando a gente cronifica o sistema, ou seja, quando a gente se identifica com um dos personagens que a gente está vivendo, a gente não só obstrui o fluxo, gera sofrimento, mas a gente passa a ser uma mentira para o universo. E assim como o que é o câncer, né? São células que não contribuem mais com todo o sistema. Exatamente. E que se proliferam. Então, nós nos tornamos um câncer para esse sistema quando a gente está mentindo. E quando é que a gente está mentindo? Quando a gente omite o que a gente está sentindo. Então, o que é dogma? Porque por mais que sejam virtudes, aí eu quero fazer uma colocação pessoal, né? Numa vida dedicada nessa existência atual para o papel de psicoterapeuta, nesse lugar do yoga, sempre muito disciplinada, em jejuns muito profundos, em retiros muito austeros, em trabalho de servir em crematório, em leprosário, de trabalhar com a vulnerabilidade, né? A vida sempre foi muito pujante no lugar de me oferecer uma condição intelectual e financeira e de saúde sempre muito positiva. E isso sempre me deu recursos, Ingra, para entrar em contato com esse lugar da compaixão, de servir aqueles que não tinham os mesmos recursos que eu. E isso criou para mim um personagem. É isso que eu quero confidenciar para me libertar, né? De entender que por mais que sejam virtudes que a gente pratica,
que é o serviço, que é a meditação, que é a alimentação natural, que é o desenvolvimento do intelecto. Quando a gente torna isso um dogma, ou seja, eu passei a ser esse personagem, eu não sinto mais o que eu estou sentindo. E talvez o que eu esteja sentindo é necessidade de ter prazer. Talvez seja a necessidade de me nutrir, né, de uma outra doçura da vida, já que eu tirei o açúcar da minha alimentação. E o dogma desse personagem espiritualizado ou terapeuta passa a ser um blefe. Então esse, na verdade, deixa de ser um terapeuta, esse ser humano deixa de vingar nesse fluxo abundante e virtuoso que é baseado em verdade. Porque tudo que a gente falou na conversa anterior, a multidimensionalidade é o que é. A gente compreenda ou não, a nossa compreensão é irrelevante diante da existência real. E o que a gente está falando agora nessa grandeza desta ferramenta terapêutica, né, da constelação, dessa forma sistêmica, tudo isso é baseado em coisas muito simples. Eu falei na nossa conversa anterior, lá no teu perfil, de que todos nós viemos dotados de uma condição de sobrevivência que é respirar. Nem todos os 7 bilhões de seres humanos encarnados do planeta passarão por uma sessão de psicoterapia, passarão por uma constelação, passarão por uma técnica de meditação. E nem por isso essas pessoas são menos dignas, menos merecedoras e não estão fazendo parte do mesmo fluxo. Então, eu honro muito a respiração e eu acho que tudo que a gente falou aqui, as leis do amor, todas as ferramentas que a gente citou antes da psicoterapia sistêmica, tudo isso está contido. Quando tu começas a falar aqui na primeira lei do amor, né, que é essa necessidade de incluir, ou quando tu estava falando há pouco, na necessidade de reciprocidade, se eu não aprendo a receber, eu estou sendo de alguma forma fechado ou ingrato para aquilo que o universo está me dando. Então, às vezes, contribuir com o universo é tão simplesmente aprender a receber. Né? Quantas pessoas a gente ouviu nesse ano de 2020 dizerem que foi o melhor ano da vida delas? E essas pessoas, às vezes, têm um constrangimento por estarem ocupando um lugar de que o que as pessoas vão pensar de mim? Será que vão me achar um egoísta? Ou será que eu estou contribuindo menos com o universo? Então, toda essa conversa aqui é para dizer, se aquilo que a gente está vivendo for baseado em verdade, e quando nós saberemos se está baseado em verdade? Se aquilo que eu estou sentindo é a mesma coisa que eu estou falando. E se aquilo que eu estou falando é a mesma coisa que eu estou fazendo. Né? Tem um grande mestre espiritual, Anandamurti, que diz que a pior doença mental do ser humano é dissociar a sensação do sentimento, o sentimento do pensamento e o pensamento da ação. De maneira que a autocura está contida nos desafios que a gente tem. Quando a gente fala de constelação, a gente está falando dessa ferramenta sagrada e poderosa, né? Que a gente pode lançar a mão, mas a gente também pode expandir o termo e entender que a gente pensa na constelação, na miríade celestial. Nós estamos sujeitos a isso tudo e está dentro de cada um de nós essa chave que resgata a nossa autonomia, que resgata a nossa intimidade, né, da interiorização profunda. E em 100% dos casos, qualquer ferramenta terapêutica que a gente vai oferecer, se ela está conectada com o ato de respirar, a pessoa vai levar os benefícios dessa sessão da constelação que ela fez, que vai passar a fazer isso milhares de vezes por dia, se a cada vez que ela estiver inspirando, ela estiver incluindo aquilo que foi excluído, se a cada vez que ela estiver exalando, ela se colocar no seu lugar da hierarquia de pertencimento, e se a cada vez que ela se abrir para um novo fluxo, ela puder entender essa reciprocidade, entende? Sim, total. Se a gente não entendesse nada disso que a gente está falando, já está implícito em cada um de nós. E, portanto, é não só curador, mas é assim, subversivo para esse sistema degradante que a gente ainda está inserido e que nos cabe transformar. O que eu quero dizer é que o simples ato de respirar com consciência baixa o meu cortisol, amplia a minha capacidade de discernimento, traz a minha espinha ereta e me coloca aberto para achar o terapeuta, a ferramenta, os amigos, o espaço de escuta, a árvore em que eu vá me abraçar, a planta com que eu vá me curar, porque os animais fazem isso, né? A cachorrinha que a gente tem, se ela tiver dor de barriga, eu largo ela no pátio, ela resolve, ela sabe que erva ela tem que comer. E nós esquecemos.
Então, da mesma maneira que eu me vejo aqui, eu vejo tanta contribuição nos conhecimentos que tu estuda e que a gente compartilha, que as pessoas, né, vejam, eu aí falo por mim, que elas não vejam nas ferramentas que eu estou trazendo, o que a gente está compartilhando aqui. Que elas vejam um ser humano limitado e finito que respira conscientemente todos os dias, que humildemente busca a aprendizagem constante, mas que enquanto está fazendo isso, está se oferecendo. Né? A gente não está precisando assim de uma representação perfeita para então subir no palco. Não, a gente decidiu e escolheu ser protagonista desde o primeiro momento e fazer isso com a bilheteria livre, né, Ingra? Todo mundo chega e a gente desfruta junto. Amiga, eu percebo que a gente está lembrando que a gente já sabe, né? Isso. Então, assim, é tudo assim, não é uma ferramenta exclusiva de ninguém, é simplesmente lembrar o que a gente já sabe, né? É tudo muito simples, não é um sistema de crenças, né? Tudo isso que a gente está falando aqui são leis universais, que uma criança sabe e se esquece porque é levada a se desconectar ilusoriamente, porque é impossível desconectar, né? Então, se reintegrar, aprender a viver em fluxo, que é exatamente isso, né? Tem hora que o universo traz um acontecimento muito doloroso, né? E tem hora que o universo traz um acontecimento muito prazeroso. Então, assim, se a pessoa, no meio de uma dificuldade maior, coletiva, está recebendo presentes, e eu me coloco nesse lugar, meu Deus, eu estou de braços abertos. Tenho muita gratidão, porque inclusive se eu recebo de coração aberto, de peito aberto, eu posso ajudar quem está num momento mais desafiador. E não que eu não tenha meus desafios, porque eu estou também aqui iluminando sombra o tempo inteiro, mas assim, por exemplo, eu já aprendi a olhar para esses desafios internos, porque só existem mesmo os internos, né? Eu aprendi a olhar para eles assim com muito gosto pela oportunidade de desbravar meus submundos, né? De iluminar minhas sombras. Então, assim, hoje eu encontro um desafio, falo, caramba, agora eu vou suar a camisa, mas vamos lá, entendeu? Então eu agradeço, eu falo, vamos nessa, porque eu entendi que um dia eu vou ter que resolver minhas questões, né? E que também não são minhas, é dessa família humana. Então, cada vez que eu me curo de alguma maneira, não só eu estou curando a ancestralidade da minha família, mas estou curando toda a família humana. A gente está ligado por esse campo morfogenético, né? Que é por onde transita as informações de evolução. Então, a gente está o tempo todo alimentando vibracionalmente ou um corpo de dor ou um corpo de amor, né? Eu tenho dito isso assim. Desde o início da pandemia, eu falei, gente, para mim está muito claro que tem uma forte vibração na doença e uma forte vibração na cura. A gente vai fazer uma escolha. Assim, você vai se conectar com a vibração da doença ou da cura? Para mim isso está claro, assim, está muito presente. A cura vibrando e a doença vibrando. E a gente tem que fazer a escolha, né? E poder dizer com muita clareza também que isso não tem a ver com os seres que contraíram ou não o coronavírus. Não, porque eu fico vendo alguns julgamentos tipo, nossa, aquela pessoa não vibrou elevado, ela pegou... Não. Tem pessoas se oferecendo conscientemente, tem pessoas se oferecendo de maneira transcendente para, assim, purgar esse samskara da humanidade, né? E todo mundo está contribuindo de alguma forma. Então, que a gente não seja julgador, até mesmo quando a gente se diz expandindo, né? Não, e muita... Eu vou ousar dizer sempre, uma doença vem para trazer cura. Sempre. Do espírito. Ela sempre vem para trazer cura do espírito. Agora, a pessoa vai enxergar essa mensagem ou não. Quem já teve, né, quem já teve período de doença ou quem já acompanhou um parente doente sabe que ela vem trazer cura, né? A doença vem trazer cura. Essa visão que a gente tem também, né? Contra a doença, contra o medo, contra a dor, isso tudo é bloquear fluxo, né? Então, gente, a gente não sabe o yoga dance a gente diz assim, né? Você tá com medo, dança com medo. Você tá com raiva, dança com raiva. Né? Você percebeu uma vibração sua muito pouco virtuosa, dança com ela, acolhe, deixa fluir. Deixa passar, né? Essa vida fake, esse universo assim de que tem filtro para tudo, acaba sendo um modelo, mas é um modelo beligerante. E que bom que a gente, né, tá por um lado na infância da espécie humana, mas a gente também está no final de uma era, ou seja, a gente já trilhou muito,
Muitos já ofereceram, né? Não só as suas revelações, muitos mestres já mapearam o caminho de autoconhecimento, deixaram as suas contribuições, e a gente que está só bebendo na fonte e compartilhando, né? Eu digo que a gente faz o papel assim daquela história de Joãozinho e Mariazinha. A gente aprendeu uma parte do caminho e vai deixando as migalhas pelo caminho para que as pessoas possam ir e vir, Sim. fluir entre essa suposta matéria e suposta espiritualidade, fazendo essa travessia de uma maneira tão leve, tão livre, para entender que é uma coisa só, né? Essa dança cósmica. Tudo vibra, vida é movimento, né? E por que não esse movimento ser musicado? Por que não esse movimento ser compartilhado? Por que não a gente poder, assim, na próxima expira dessas voltas eternas que a gente dá, não estar num nível, né, mais leve? Então, com a natureza a gente aprende isso com muita clareza. E eu aqui fiquei, né, não quis te interromper antes, mas quando tu dizia que a gente vai aprendendo a sentir gosto diante desses desafios que nos lapidam e nos transformam. E é óbvio, para quem está nos ouvindo, eu vejo que tem algumas pessoas que estão há mais de 2 horas aqui com a gente. Nossa! Essas gostam mesmo de lapidar nisso tudo. E a gente ficaria horas, né? E por isso a gente segue nessa parceria, nesse compartilhamento. Tem muito material incrível, né, no canal da Ingra Liberato, no YouTube, lá, enfim, nos próprios IGTVs das lives dela no Instagram. E é uma alegria, né, também ter pessoas que te seguem e desse público que é nosso, desse público que busca por luz também estando aqui. A gente vai desfazendo esses muros nessa expansão. Por isso a gente fez esse formato de fazer 1 hora de live do lado de lá, 1 hora de live do lado de cá e terminar entendendo que tudo é não local, que a gente já esteve junto sempre. E então, da minha parte, só agradecer, Ingra, né? Muito mesmo, deixar as portas abertas da minha casa, do meu coração e dessa telinha aqui para a gente seguir tecendo juntas o que nos cura e o que leva à luz para que cada um se autocure também. Amiga, muita gratidão, viu? É muito de coração, assim. É tão bom aprender a ser movido pelo coração, né? É tão poderoso isso. E é de coração mesmo, assim, nosso encontro, como as coisas se conectaram, como continuam acontecendo. A gente já tinha combinado, né? A nossa alma apostou, inclusive, que a gente ia dar conta de fazer essa transição planetária. Então, assim, caramba, minha alma apostou que eu ia dar conta, eu vou dar conta. Na alegria, na aceitação, eu vou dar conta, assim, fazer o melhor que eu posso. Também sem essa autoexigência de ser perfeito, soltei isso também. Então, assim, tem hora que eu dou conta, tem hora que eu não dou, e tudo bem, eu me acolho, me boto no colo. E a gente pode pedir ajuda, né? A gente está junto, a gente não precisa dar conta de tudo. Sim, sim. Não, e dar esse amor todo que a gente anda muitas vezes mendigando ao longo da vida, ele tá brotando, tá fluindo dentro da gente, né? Então, o universo é muito poderoso, maravilhoso, sempre vai dar certo, sempre vai dar certo. Aconteça o que acontecer numa vida, ela vai dar certo, as próximas gerações vão fazer o seu melhor, a gente sempre faz o nosso melhor. Então, assim, não existe culpa, não existe errado, tá todo mundo fluindo, né? E o melhor que a gente faz é deixar fluir mesmo. Então, gratidão, que delícia amiga. Receber, Ingra, olha só, que não sei se está conseguindo acompanhar, mas receber assim, um monte de beijos, um monte de agradecimentos, um monte de coraçõezinhos, ou seja, um monte de conexões de criaturas que ressoam, né? De seres de luz que estão nessa mesma construção co-criativa, que nos faz ter essa consciência de honrar esse lugar que a gente está ocupando. Como tu disseste, no mundo, o que mais a gente poderia desejar para uma existência na transição de Kali Yuga, se não está fazendo isso com a luz acesa, né? Sabe que eu sou uma pessoa que sempre tive uma qualidade de sono muito boa. Eu deito e durmo, a minha melatonina, pelas práticas, enfim. E na noite passada, isso não foi a única vez que aconteceu na pandemia, mas acontece de formas que eu tenho a certeza de que não são crises de insônia. São momentos assim, né, de emergências espirituais que me fazem sentar no meio da madrugada e honrar esse lugar dizendo: eu sabia que não seria fácil e eu agradeço por estar ocupando esse lugar. Eu sabia que não seria sempre no mel, eu sabia que não seria indolor, mas eu me proponho a não fazer disso jamais sofrimento.
agradecer por esses desafios e aí sentar, às vezes, no meio da madrugada e ficar fazendo respiração consciente, mantra, pranayama por horas, porque é uma chama que transpassa, que se a gente não der vazão, não canalizar aquilo, pira mesmo, né? Então, colocando com humildade que a gente também veja com olhos positivos que saúde mental foi o convite inicial disso tudo que a gente falou, não tem mais nada a ver com o enquadramento num padrão de um sistema que está ruindo, que está falido. É um desserviço, é uma perda de tempo a gente tentar se enquadrar no sistema escolar, no sistema acadêmico, no sistema que chamam de saúde, de doença, é um desserviço. Portanto, não se ache louco se você está completamente esquisito e desidentificado disso tudo. Importante que a gente esteja identificado com essa rede virtuosa e se construindo, como a gente falou aqui na outra live, numa estrutura que não só transborda, mas ela canaliza. Né? A gente não fica só nesse, ai, que lindo. Materializa, realiza. Eu mantro isso todos os dias da minha vida. Baba Nankevalam, tudo é amor. Mas tudo é amor aquilo que eu não gosto, aquilo que eu ainda não entendo, tudo é amor. E que aí a gente abra vazão para se expandir ainda mais e seguir co-criando juntas. Sempre que o universo chamar. Gratidão. Beijo, gratidão. Beijo aí na sua família linda. Quando eu estiver no sul, vamos aí. Doce, beijo na Duda. Com beijo a todos os seres da família humana, da família não humana, todos que vieram antes, aos que estão co-criando no agora e todos aqueles que vêm no campo que está se abrindo. Arro! Arro! Beijo, amiga. Até a Gratidão. próxima, gente.